Olá, pessoal do estágio 5 de civil. Não sei o horário que você está assistindo essa gravação, mas espero que esteja bem. Estamos nós aqui no nosso quinto encontro e vamos conversar um pouco sobre a quinta peça do estágio de Direito Civil. Essa petição, pessoal, vai ser bem simples, é uma impugnação à execução. Nós estaremos pela empresa ré, a Bela Musa, que perdeu o processo, teve que pagar um valor a mais. Mas vejam só o que acontece. A Gabriela, na hora de executar a sentença, ela desrespeita a coisa julgada e coloca um valorzinho a mais ali. Se pegar, pegou, né? E isso não pode acontecer. Em respeito à coisa julgada, só se pode executar, ou seja, cobrar civilmente, aquele valor que foi sentenciado. Então, não venha querer cobrar coisa a mais, não. Vai pagar o que está na sentença, nem mais, nem menos. Para isso, vamos analisar aqui, ler juntinho comigo o enunciado e depois vamos elaborar a petição aqui juntos e vocês vão postar. E quanto mais depressa postar, melhor, porque assim a gente consegue a nota máxima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Direito civil. Lembrando sempre, pessoal, ou nós estaremos de um lado ou de outro. Aqui nós fazemos as duas partes, mas é só para fins didáticos. Bom, não esqueçam disso. Vamos lá. Esperamos que os estudos até esse momento tenham sido proveitosos. Se houver dúvidas sobre o caso apresentado, revise as sessões anteriores antes de prosseguir. Opa, e se tiver dúvida, eu estou no plantão com vocês toda quarta-feira, das 11 até as 11h30 e depois das 18h30 às 19 horas. Tendo dúvida, é só me chamar, eu mando o link no grupo. Quarta-feira, vamos lá. Pois bem, na sessão imediatamente anterior, foi interposto um recurso de apelação em face da sentença que havia reconhecido a decadência em desfavor de Gabriela. Ato contínuo, a turma competente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, reconheceu e deu provimento à apelação, reconhecendo que não deveria ter sido constatada a decadência. Por conseguinte, com fulcro no 1013, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, a própria turma, composta por desembargadores, vislumbrando a possibilidade, diante da efetiva realização da prova testemunhal e pericial perante o juiz ACOP, julgou o mérito de todo o processo, sequer determinando o retorno para tanto ao terceiro juízo da Vara Civil da Comarca de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Quis dizer o seguinte: olha, não teve decadência não houve decadência, então vamos julgar o mérito. E reformou a sentença completamente, nem devolveu para o juiz da terceira vara lá de Florianópolis, o próprio tribunal decidiu o mérito. Restou consignado no acórdão, em sua parte dispositiva, o seguinte: essa turma resolve por condenar a parte requerida, a empresa Bela Musa, ao pagamento de indenização à parte autora por danos patrimoniais suportados por essa, no montante de R$26 mil a título de dano emergente, 80 mil por lucros cessantes, assim como o pagamento de indenização, compensação de danos extrapatrimoniais, em valores correspondentes a 15 mil, e danos morais 10 mil, pelos danos estéticos sofridos pela requerente. No mais, constataram informações de praxe referente a correções monetárias, juros de mora, e a ordem de devolução dos autos ao primeiro grau e intimação das partes para que tomassem conhecimento da decisão. Após o retorno dos autos e o trânsito julgado da decisão, ou seja, não cabe mais recurso, ninguém recorreu, a sentença virou coisa julgada, virou uma pedra, né? Agora só resta pagar, não tem mais o que discutir. Nenhuma das partes recorreu.
A parte autora Gabriela requeriu a intimação da empresa Bela Musa para o pagamento do valor equivalente a R$ 136 mil, incluindo nesse montante as parcelas destacadas da parte dispositiva do acórdão, acrescido de R$ 5 mil, considerando os lucros cessantes e inclusos no total sob o fundamento de que se trata de valores referentes a contrato perdido em virtude do extrato, mesmo em virtude do exato mesmo motivo que fez com que Gabriela perdesse os valores contratuais que seriam pagos pela empresa conhecida como Realeza. Haveria, portanto, segundo a requerente, perfeita coerência com fundamentos da decisão a ser cumprida. Então, vamos fazer uma pausinha aqui, breve. O tribunal, então, ele anulou a sentença de primeiro grau, julgou o mérito, né? E nesse mérito, ele deu um valor total para a Gabriela de 131 mil. Desceu os autos para a primeira instância e a Gabriela iniciou a execução de sentença. Uma petiçãozinha lá, ela solicita que se inicie o processo de execução. A gente conhece isso como procedimento sincrético. Significa, o processo não termina com o acórdão, agora vamos executar. Só vai terminar a hora que tiver pago. Então, uma simples petição impulsiona o processo para continuar na vara lá do primeiro grau. A Gabriela requeriu o pagamento do valor da condenação e colocou mais 5 mil de lambugem ali. E isso, pessoal, está errado. Porque lembra do princípio da ampla defesa do contraditório? Para que a Gabriela pudesse executar mais 5 mil, esses valores tinham que ser submetidos ao contraditório. E não foram. Então, se ela quer esse valor a mais, ela que entre com uma nova ação. Essa aqui já não pode mais, já discutiu, já virou uma pedra. Então, se ela vier cobrando a mais, é excesso de execução. O juiz de primeiro grau nem viu, passou batido e mandou intimar a parte, que somos nós agora pela Bela Musa, para poder pagar ou oferecer bens à penhora. E nós ali vamos minuciosamente analisar e, opa, tem um valorzinho a mais aqui. Se a gente não tivesse percebido, ia ter que pagar. Mas nós que somos diligentes, verificamos que isso está incorreto e vamos impugnar isso. Nós vamos fazer uma impugnação ao cumprimento de sentença. E vamos dizer, opa, esse valor está errado, o valor é esse aqui anexo. Aí a gente vai fazer um memorial de cálculos, descrevendo, né? Na prática, aqui a gente só vai sinalizar que a gente fez esse memorial. E vamos dizer que o nosso débito perante a Gabriela é aquele sentenciado, nada mais que isso. Senão vira uma festa, né? Por isso que eu falei que trânsito em julgado. Quer mais? Entra com outro processo, tenta a sua sorte. Aqui já foi. Então vamos lá. Realizado o pedido para que a executada Bela Musa fosse intimada a pagar, o juízo de primeiro grau simplesmente deferiu, sendo na sequência intimada a empresa a pagar o valor total do débito, dando cumprimento à decisão no prazo de 15 dias. Sob pena de, não realizando o pagamento, ser acrescida a multa de 10% do débito, bem como os honorários de advogado, no importe de 10% no valor total. E mais, constou na intimação que se não fosse realizado o pagamento voluntário de forma tempestiva, ou seja, dentro desses 15 dias, seria desde logo expedido o mandado de penhora e avaliação e que seriam efetuados os atos expropriatórios. Vai lá caçar tantos bens quanto bastarem a execução. Não, a gente não quer isso, né? E outra coisa importante aqui, fazendo mais um parênteses, na hora que vem esse despacho de mandar pagar, o juiz não vai analisar se o memorial de cálculos do cobrador está certo. Quem tem que fazer isso é o réu. Mas quando a gente trata de direitos disponíveis, como dinheiro, patrimônio,
o réu que se vire, né? Que coloque o valor certo lá. Só manda pagar sob pena de multa e honorários. E aí cabe a nós verificarmos se esse valor está certo ou não. E se a gente entender que está errado, muito importante que a gente diga o porquê e o que a gente acha que está errado. Diante dessa decisão, o representante da empresa Bela Musa foi intimado e, com o documento de intimação em mãos, buscou seus serviços advocatícios, questionando a correção da ordem para o pagamento. Analise o processo, a situação subjacente e especificamente a ordem que atendeu ao pedido para intimação da executada, agora sua cliente, para o pagamento. Apresente, por conseguinte, a peça processual adequada para sanar a irregularidade na ordem de pagamento, com fundamento no excesso de execução. O próprio enunciado já trouxe a única tese que nós vamos rebater aqui: excesso de acusação, excesso de execução. Nós não vamos pagar nada além do que os 131 mil, que é a soma de todos os valores lá da condenação. E não esses 5 mil a mais. A briga toda vai ser por causa de 5 mil. E aí eu tenho que mostrar para vocês aqui, inicialmente, lá no Código de Processo Civil, quais são os artigos que nós vamos usar para fazer essa impugnação. Vou abrir aqui o CPC e projetar na tela. Então, vamos lá. CPC e 15. E lá entre o artigo 523 e 527, nós vamos analisar a nossa petição de hoje. Deixa eu colocar aqui na nossa busca assim. Estou com um ponto para ver se vai dar. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. 523, 24, 23, olha lá. Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa. Paga a quantia certa. Por quê? Porque já está definida numa sentença transitada em julgado. Vamos dar uma lidinha, então? No caso de condenação em quantia certa, já fixada em liquidação, ou já fixada em liquidação, no caso não teve liquidação a nossa, o tribunal já colocou a quantia certa. 80 mil disso, 15 mil daquilo, que ao todo dá 131 mil. E no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, tranquilo, a Gabriela fez o requerimento. Sendo executado, nós, da Bela Musa, intimado a pagar o débito em 15 dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também honorários de advogado. Assim na nossa citação. Efetuado o pagamento parcial, multas e honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se dos atos de expropriação. Ah, não pagou? Então vamos começar a executar, vamos buscar bens para penhorar, conta em banco, carro, moto, o que tiver para penhorar. O requerimento previsto no 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado no crédito, devendo a petição conter. Aqui está ensinando como que a gente faz a petição solicitando a execução. Então, a gente vai ter que fazer uma petiçãozinha, né, seguindo lá os requisitos do 319,
que é o artigo importantíssimo para a gente fazer petição, vamos ter que fazer um memorial de cálculos, colocando lá em anexo índice, correção, juros, quando inicia os juros, o período, especificação de desconto, se já pagou alguma coisa, e indicar, sempre que possível, os bens para a gente penhorar. Então, eu digo assim, olha, eu vou querer os 130 mil, 131 mil, já tem uma atualização monetária aqui de um ano que se passou, e se não, ele não pagar por bem, eu quero a penhora de um caminhão da empresa. Vai, assim. Maravilha. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro prazo for determinado. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados de poder terceiro, o juiz deverá requisitá-los. Tá. Então, vamos continuar aqui. 525, esse aqui o nosso. Transcorrido o prazo do 523, olha lá, 15 dias ele não pagou. Sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de mais 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Olha só, pessoal. Aqui é o contra-ataque que nós vamos fazer, que é a chamada impugnação do cumprimento de sentença. Por que nós vamos impugnar aqui? Nós vamos falar que o valor está excedente. E, dentro dos mesmos autos, não precisa de intimação. Qual que é o prazo que eu tenho? 15 dias mais 15 dias, todos úteis. Então, eu tenho 15 dias para o executado, para pagar voluntário. E mais 15 dias para ele oferecer essa impugnação aqui. E o que ele pode alegar nessa impugnação? Que não tem provas? Não, ele só vai poder alegar requisitos bem restritivos que estão aqui, Falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento, o processo correu à revelia, alguma nulidade lá do início, ilegitimidade de parte, está cobrando quem não era para cobrar, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Por exemplo, passou o prazo de executar, prescreveu. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Foi lá e penhorou um bem que não é da empresa. 5, que é isso que nós vamos usar. Excesso de execução. Está cobrando a mais. Ou acumulação indevida de execuções. É esse aqui. 5, primeira parte. Vocês vão terminar de ler até o 527 aqui, para poder fazer a petição de vocês. Eu já vou lá direto para a petição, para mostrar para vocês o que não pode faltar na nossa petição aqui. E vou deixar de presente para vocês o passo a passo. Vamos lá, então. Pode ser que dê uma cortada aqui enquanto eu estiver falando, mas eu vou escrever. Deixa eu aumentar, que senão eu não enxergo nada, né? Então, eu vou ter a peça 5, né? Impugnação ao cumprimento de sentença. Está lá no artigo 525, e inciso 5º do CPC, referente ao excesso de execução. 5 mil a mais é esse. Qual que é o endereçamento? Endereçamento. A petição deve ser dirigida ao juízo perante o qual tramita o cumprimento de sentença. Mas não é no tribunal? Não. Para a execução, o processo volta para a primeira vara, né? Desculpa, volta para a vara inicial. Então, para quem que a gente direciona? Para o excelentíssimo juiz? Não, vamos ser mais técnicos, né? Vamos mandar para ao juiz da terceira vara civil da comarca de Santa Catarina.
essa formatação. Essa partezinha aqui em amarelo, depois vocês tiram. Vamos lá. Professora, e aí o esqueletinho da peça? É o esqueleto do 319. Partes, pedido, causa de pedir, fatos. Vamos lá. Elementos. Então, vamos lá. O que que eu vou precisar aqui, né? Eu vou ter que colocar primeiro, né? Eu vou colocar aqui qualificação. E aí eu ponho assim. Bela Musa. Autos em epígrafe. Ele move. Aí vocês vão pôr o nome da menina. Gabriela. Vem respeitosamente. Sede de execução. A sua ao da sentença como fundamento no artigo que a gente acabou de ver, 525, no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 5º, processo civil. Nos termos dos, né? Só precisa ser a coisa no meio da página? Não, só dá um tab aqui. Essa parte eu vou tirar o amarelo porque ela vai ficar já sem cor. Depois vocês incrementem aí se vocês quiserem. Coloque aqui o nome da Gabriela. Coloque o nome dela, que eu não lembro. Impugnação ao cumprimento de sentença é o nome em iuris da peça. Então, deixa bem destacado. O que mais que a gente tem que colocar aqui? Ah, a gente vai colocar sobre cabimento, tempestividade, né? No cabimento, a gente já falou aqui em cima, né? Então, esquece o cabimento. Tempestividade. A gente vai dizer se ele é tempestivo ou não. Da tempestividade. Pode pôr assim. Por que ele é tempestivo? Porque ele tem que ser colocado dentro daquele prazo que nós lemos lá no 525, parágrafo 1º. Então, ó, vocês vão contar o prazo. Calcular prazo da 15 dias da impugnação. Úteis, né, galera? Porque a gente está aqui no processo civil, uma coisa mais requintada, né? Processo civil. Eu calculo. E aí, como que eu escrevo aqui? Como que eu faço a escrita aqui? Escrever, vocês vão falar, deixa eu colocar aqui. Aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão provar que a petição está dentro do prazo legal. Como? Coloca assim, de acordo com o artigo tal, 525, parágrafo 1º,
inciso 5º do CPC, o prazo é tal, hoje é dia tal, portanto, dentro do prazo. Aí aqui eu vou querer que vocês exerçam, né, os fundamentos, né? Dentro dos fatos, né? O fato sempre é aquela historinha. Por que que eu estou peticionando, né? E aqui eu estou peticionando não porque eu não quero pagar, mas eu vou dizer por que que eu estou entrando com essa impugnação. Por que que eu estou enrolando para pagar? Porque o valor está errado, né? Ninguém viu, mas eu vi. Ó. Então, devem ser expostos os fatos com clareza, de forma breve, resume a situação e aponta a ideia principal, consistente na ocorrência do excesso de execução, tá? Então, vamos colocar aqui, nos fatos. Explicar que estamos efetuando o pagamento. Aí, vamos lembrar que é cobrança em excesso. Tem que explicar o porquê. Preciso contar desde o comecinho, não. Só vai falar da execução para frente, né? Razões da impugnação. Aí a gente coloca aqui, né? Razões da impugnação. Período do direito aqui, né? Vejam que a ideia é a mesma, mas eu só mudo o título. Aqui eu vou explicar, nessas minhas razões, que eu não sei por que tá aqui esse treco. É assim que ele sobe. Ó. Então, aqui nas razões, o que que eu vou fazer? Deverá ser explicado de maneira clara que o valor de R$ 5.000 foi acrescentado pela parte exequente de maneira incorreta. Vocês vão explicar isso. Porquanto existe, né? Então, vamos colocar aqui. Vou deixar os dispositivos legais e aí vamos colocar aqui. Olha lá. Número A. Desrespeito com o acréscimo de cessantes no valor de 5.000. Depois, o que depois a gente tem que falar? Esses submetidos ao contraditório. Não sua cobrança. Esses autos. Ela que vai procurar os direitos dela por aí, né? E aí eu vou deixar os dispositivos para vocês procurarem e melhorarem a fundamentação de vocês. O que mais? Se eu não estou esquecendo alguma coisa. Excesso de execução. Ah, importante aqui. Eu preciso mencionar qual o valor que julgo correto e fazer menção ao cálculos na prática. Ó, estão me cobrando R$ 500 de parcela. E eu entendo que o valor são 300. Então, eu faço um memorial de cálculo e explico por que que são 300, não são 500, tá? Aqui, eu faço um memorial de cálculo demonstrando que o valor são 131.000, não são 136 como ela quer, né? E aí eu menciono que tem um memorial de cálculos, mas não tem, né? Mas na prática tem que ter.
Pedido, o que que eu vou pedir, né? Vou pedir para o juiz me isentar de pagamento? Não, mas que seja cobrado de forma correta. Então, vamos ver aqui o que que não vai poder faltar nos nossos pedidos. Tá? Primeiro, eu tenho que pedir a procedência, né? Senão o juiz nem vai levar em consideração. Eu peço a procedência da impugnação. Depois, eu vou requerer a intimação da parte contrária para ver o que que ela fala. A exequente. Para se manifestar, né? Aí eu vou pedir também a condenação dela pelo pagamento de sucumbência, já que ela está fazendo errado, ela está sucumbindo, ela vai perder essa execução, ela vai começar de novo, né? Errado. E um erro no processo custa dinheiro para a parte, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Requerida todo. Ah, tá. E depois nós vamos pedir a produção de provas. Isso aqui é só que não pode faltar ainda, né? Esse exerce aí o seu ius esperneandi. Local, data e assinatura. Local, data e assinatura. Coloquem a data do último dia do prazo. E acabou. Faz a juntada lá, vou deixar salvo para vocês, de forma mais rápida possível, para que vocês tenham um feedback e direito à repostagem. Legal? Tá simples, gente. Simples, simples, simples. Só vou impugnar. Então, primeira coisa, leiam dos artigos 523 ao 527 e façam essa petição como se fosse para um cliente particular de vocês. Tenho certeza que vai dar certo e que vocês farão uma excelente petição. Estou aí no nosso plantão de dúvidas na quarta-feira para ajudar vocês. Essa é a nossa penúltima peça. Um beijo e até a próxima. Vou parar de gravar aqui e em breve eu disponibilizo para vocês. Beijão. Tchau, tchau.